Nesta aula vamos ver o conceito de limite, só que desta vez tratado com um pouco mais de rigor. Vamos ver a primeira motivação para a definição de limite bilateral. Então, já havíamos comentado sobre o limite da função f, seu número real L, quando x se aproxima do número A. Isso quer dizer, informalmente, que o valor da função f de x pode ser tomado tão próximo quanto queiramos do número real L, bastando para isso tomar valores de x suficientemente próximos de A. Isso não é uma definição formal, isso foi uma ideia, não está muito bem formalizado tecnicamente essa frase, dizer que o valor de f de x pode ser tornado tão próximo quanto queiramos do número L, bastando para isso tomar valores de x suficientemente próximos de A. O que é tão próximos quanto queiramos de L e o que significa exatamente suficientemente próximos próximo de número A. Aqui eu coloquei o gráfico de uma função hipotética, número A fora, inclusive o A está fora do domínio da função, a função não está definida no ponto A, aquele ponto ali não, aquele círculo em branco significa que aquele ponto não está no gráfico, mas eu vejo que ao se aproximar, ao x tender a tanto pela direita quanto pela esquerda, então pelo limite bilateral, os valores da função ficam cada vez mais próximos de L. Então dizemos que aqui f de x tende a L quando x tende a A. Vamos tentar formalizar o que significa ser tão próximo de L quanto eu queira. Vamos escolher um número positivo epsilon qualquer. Esse epsilon vai fazer o papel de margem, uma espécie de margem de erro. E vamos fazer a seguinte pergunta: quão próximo x deve estar de A para que a distância dos valores de f de x a L seja inferior a epsilon? Então, como o epsilon é um número positivo qualquer, essa é a margem de erro, eu posso dizer que os valores da função f de x vão estar próximos de L se a distância entre eles, se a distância entre f de x e L é menor do que epsilon. E eu pergunto, quanto próximo x deve estar de A para que a distância de f de x a L seja menor que epsilon? Vamos ver isso graficamente. Ali eu coloquei aqueles dois pontos no eixo y, L mais epsilon e L menos epsilon. O L está no centro, L menos epsilon e L mais epsilon determinam um intervalo centrado em L. Esse intervalo é uma espécie de intervalo circular, teria o raio epsilon, que a distância epsilon do extremo direito, do extremo da direita até o centro é a mesma distância do extremo da esquerda até o centro. Eu traço aquelas retas paralelas ao eixo do x pelos pontos L mais epsilon e L menos epsilon e encontro aqueles pontos x0 e x1. E aí eu pergunto, quão próximo x deve estar próximo de A para que f de x esteja entre L menos epsilon e L mais epsilon, porque se f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, então a distância de f de x a epsilon é menor que epsilon, é pequena. Se a gente supor, a ideia é que esse epsilon, uma espécie de margem de erro, seja um número muito pequeno. Então a pergunta é, onde deve estar x para que para que f de x esteja dentro daquela barra laranja, aquela barra cor-de-rosa, aquele intervalo rosa? A resposta é claro, está aqui, o x está naquele intervalo roxo, o x está entre x0 e x1, ou seja, se o x está entre x0 e x1, eu estou supondo x diferente de A, porque eu nem quero manifestar sobre o valor da f no ponto A, já que isso não interessa para o limite, Então, se x está entre x0 e x1, mas não igual a A, então está dentro daquele intervalo roxo, eu posso garantir que os valores da função f
eles têm uma distância inferior a L. Perdão, a distância dos valores da função da L é inferior a epsilon. Então, f de x está dentro daquele intervalo rosa, né? A distância de f de x a L, que é o módulo de f de x menos L, é menor do que epsilon. Uma observação é que se eu modificar o epsilon, então imagine que eu tome um epsilon menor, que eu modifique o epsilon, né? Tome um epsilon menor, então aquele intervalo rosa ficaria menor, logo o intervalo roxo ficaria menor também. Então eu vou dizer que o x0 e o x1 eles dependem do epsilon. Se eu aumento o epsilon, daí eu posso me dar o luxo de aumentar o intervalo roxo, né? O intervalo em torno do ponto A. Agora que eu já tenho x0 e x1, eu vou escolher um número delta que seja menor do que x1 menos a distância do extremo da direita do intervalo até o ponto A, e a distância do extremo da esquerda até o centro do intervalo, que é o ponto A. O centro não, esse ponto que está entre x0 e x1. O A não é necessariamente um ponto central, né? Não é um intervalo simétrico x0, x1. É justamente isso que eu estou querendo buscar agora, um intervalo simétrico ao redor de A. Então eu vou considerar o intervalo A menos delta, A mais delta. Então o que eu fiz aqui está claramente aqui na figura. Nós temos o eixo do x, um intervalo, o ponto A, e um intervalo que contém o ponto A, o intervalo x0, x1. Eu já sei que se o x está dentro desse intervalo, então os valores da minha função estão próximos de L a uma distância inferior a epsilon. Então eu peguei esse delta, um número que ele é menor que a distância do A até o extremo da direita e também menor que a distância de A até o extremo da esquerda, que é o x0. Esse número delta pode ser qualquer, e aí eu considero esse intervalo centrado ao redor de A, um intervalo com raio A, né? Um intervalo circular de raio delta centrado no ponto A. Esse intervalo vai de A menos delta até A mais delta. O ponto central é o ponto A, que não pertence, que está fora desse intervalo, né? O ponto A a gente sempre está deixando de fora do domínio da função. Então o que eu posso dizer agora é o seguinte, que se o meu valor de x estiver dentro desse intervalo ao redor de A, o intervalo de raio delta, ou seja, se x estiver entre A menos delta e A mais delta, sendo diferente de A, então com certeza eu vou ter os valores da função a uma distância menor do que epsilon do número L, dentro daquela faixa lá, entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, escrever isso. Então, se o x estiver entre A menos delta e A mais delta, não sendo igual ao A, que é o número proibido, já que está fora do domínio, né? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que os valores da função seguramente estão a uma distância inferior a epsilon do número L, ou seja, um módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, isso significa o quê? O que significa x estar entre A menos delta e A mais delta? Isso significa que o módulo de x menos A, a distância de x para A, ele é menor do que delta, né? E eu coloco módulo de x menos A maior que zero, que significa que o x é diferente de A, já que o módulo de x menos A será igual a zero se e somente se o x for igual ao A. Isso eu estou excluindo. Então, por isso eu considero módulo de x menos A positivo e menor que delta. Isso vai implicar valores da função f de x menos L em módulo, distância de f de x a L menor do que epsilon. Então, isso é o módulo de x menos A menor que delta. Isso significa quantitativamente, de uma maneira formal, dizer que o x está suficientemente próximo de A para garantir que f de x esteja
tão próximo quanto queiramos de L, ou seja, a uma distância arbitrariamente pequena. A distância de f de x para L é menor que epsilon, e epsilon é um número positivo qualquer, enfatizando o qualquer. Então, esse qualquer número é dado primeiramente, essa margem de erro é dada inicialmente esse epsilon positivo, e a partir de epsilon positivo eu encontro o delta. Delta vai depender do epsilon. Então, se o x menos a for menor que delta em módulo, ou seja, a distância de x para a for razoavelmente pequena, esse f de x, os valores correspondentes estarão próximos de L a uma distância inferior a epsilon. Se eu modificar o epsilon, quiser uma margem de segurança menor, eu quiser, uma margem de segurança maior, ou seja, o epsilon menor, diminuir o erro, né? Então eu vou certamente diminuir o delta. O delta, então, é uma função de epsilon. E o delta vai depender também do ponto A, né? Mudando o ponto, os valores de delta devem mudar também. Então, nós temos a definição de limite, essa definição formal. Então, aquela ideia informal de podemos aproximar os valores de f de x de L tão próximos quanto queremos, desde que x seja suficientemente próximo de A. Isso vai ser substituído agora pela definição formal, a chamada definição epsilon delta de limite. Definição de limite, então, é seja f de x uma função definida para todo x em algum intervalo aberto que contém o número A, com a possível exceção de f não precisar estar definida em A. Pode estar definida em A, mas não precisa, né? Não é necessário. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é um número real L, com a notação limite f de x igual a L quando x tende a A, se dado epsilon positivo, então epsilon é dado inicialmente a um número qualquer arbitrariamente escolhido, né? Qualquer número epsilon positivo é fornecido, então a partir desse epsilon eu posso encontrar o delta positivo, tal que se x menos a estiver a uma distância inferior a delta, então f de x estará a uma distância inferior a epsilon do número L. Então essa é a definição formal de limite. Um exemplo, então, vamos pegar esse limite que é bem simples, uma função polinomial de grau 1, né? Limite 3x menos 5 quando x tende a 2. Para fazer esse cálculo usando técnicas de limite, basta substituir o x por 2, fica 3 vezes 2, 6 menos 5, 1, isso é óbvio. Então esse limite não oferece nenhuma dificuldade no valor dele, calculá-lo pelas técnicas de cálculo de limite que já vimos nas aulas anteriores. Mas aqui nós vamos usar a definição formal de limite que estamos vendo nessa aula para demonstrar isso formalmente, né? Usando então a definição de limite. Então o que nós queremos fazer é o seguinte: dado a margem de erro, dado epsilon positivo qualquer, devemos encontrar um delta que vai dizer o quanto x deve estar próximo do número 2 para que os valores da função 3x menos 5 estejam próximos do número 1, ou seja, se dado o epsilon positivo, devemos encontrar um delta positivo tal que módulo de x menos 2, distância de x para 2 menor que delta e x diferente de 2, vai implicar valores da função 3x menos 5 próximos de 1, distância do valor da função para 1, ou seja, módulo de 3x menos 5 menos 1, menor do que epsilon. É isso que é o nosso objetivo nesse exercício. Na definição de limite, quem faz o papel do A aqui é o número 2, o papel da função f de x é 3x menos 5 e o número L, né, que é o valor do limite, nesse caso é o 1. Eu observo ali que aquele 3x menos 5 eu posso escrever como 3x menos 5 menos 1, eu posso escrever como 3x menos 6, né? Então o meu objetivo é encontrar delta tal que módulo de x menos 2 menor que delta e positivo implica módulo de 3x menos 6 menor que epsilon.
Mas eu noto aqui o seguinte, que esse módulo 3x menos 6 eu posso escrever como 3 vezes módulo de x menos 2. Então, meu objetivo agora é esse, encontrar delta tal que módulo de x menos 2 menor que delta, e positivo implica 3 vezes módulo de x menos 2 menor que delta. Mas eu noto que o termo que aparece do lado esquerdo da implicação é o mesmo, módulo de x menos 2 que aparece do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho a limitação por delta. Então aqui fica claro que eu devo tomar, qual o valor de delta que eu devo tomar? É epsilon sobre 3, porque eu tenho 3 vezes, aqui do lado direito da implicação eu tenho 3 vezes o módulo de x menos 2, e este termo está sendo delimitado por delta. Então, se eu tomar delta igual a epsilon sobre 3, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou pegar o x satisfazendo a condição módulo de x menor que delta e positivo. Então, eu vou pegar os valores agora, vou estimar a distância dos valores da função para o ponto 1, para o número 1, ou seja, 3x menos 5 menos 1. Isso é, em módulo, 3x menos 6, né? Já vimos visto isso. E esse módulo 3x menos 6 eu posso escrever como 3 vezes o módulo de x menos 2. Então agora, essa relação vale para todo x. Agora sim que eu vou usar que o x não é um x qualquer. É um x tal que o módulo de x menos 2 é menor que delta. Então aquele termo módulo de x menos 2 é menor que delta. Então 3 vezes o módulo de x menos 2 é menor que 3 delta. Mas delta é igual a epsilon sobre 3, então eu substituo o delta por epsilon sobre 3, cancelo o 3 e eu fico com epsilon. Então, conclusão, dado epsilon positivo, encontramos o delta positivo. Quem é o delta? Delta é epsilon sobre 3. Depende do epsilon. Então, fornecido o epsilon, eu encontro o delta. Quem é o delta nesse caso? Epsilon sobre 3. Tal que, se o módulo de x menos 2 for menor que delta e x for diferente de 2, então garantidamente eu vou ter 3x menos 5 menos 1, que é a distância dos valores da função para o número 1 menor do que epsilon. E esse é o que queríamos demonstrar. Né? Isso demonstra então que o limite de 3x menos 5, quando x tende a 2, é realmente 1, isso pela definição formal de limite. Vamos agora à definição de limite lateral pela direita. Então, seja f de x uma função definida para todo x em algum intervalo aberto do tipo AB. Então, à direita de A. A função não precisa ser definida para valores menores do que A, ou seja, à esquerda de A. Desde que nós vamos definir apenas o limite pela direita. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende ao número A pela direita, é o número real L, com a notação limite de f de x, quando x tende a mais, é igual a L, se, dado qualquer epsilon positivo, existir um número delta positivo tal que a distância para x menos a menor que delta, e agora essa distância para x menos a, eu não preciso do valor absoluto, porque o x é necessariamente maior do que a, já que o intervalo de definição nem precisa estar incluído números à esquerda de A. Então basta eu considerar números à direita de A, por definição de limite lateral pela direita. Então eu retiro da definição formal de limite aquelas barras do valor absoluto e considero apenas a expressão x menos a menor que delta e x menos a positivo. Significa que o x é simplesmente maior que A, então diferente de A. Não pode ser igual a A. Mas x menos a distância de x para a tem que ser menor que delta, ou seja, o número x, o valor de x tem que estar próximo de a e a quantificação dessa proximidade é dada por delta. Então, se x menos a for menor que delta e não igual a a, então com certeza eu vou ter os valores da função f de x a uma distância menor do que epsilon de L, ou seja, valor absoluto de f de x menos L menor do que epsilon. Então, comparando essa definição com a definição de limite lateral, vemos que a única coisa que mudou foi a barra de valor absoluto do termo x menos a, mais nada.
Agora vamos à definição do limite pela esquerda. Definição de limite lateral, seja f uma função definida para todo x em algum intervalo do tipo CA, ou seja, somente à esquerda. Não precisa estar definido à direita. Então não é necessário definir a função para valores maiores do que A. Pode ser que ela esteja definida, mas não é necessário. Então dizemos que o limite de f de x, quando x tende a um número A pela esquerda, é um número real L, com a notação limite de f de x para x tendendo a pela esquerda é L, se, dado qualquer epsilon positivo, existir um número delta tal que, agora, ao invés de módulo de x menos a menor do que delta, que tínhamos a definição de limite bilateral, como eu sei que x tem que estar à esquerda de A, x é menor do que A. Então a distância de A para x, ou a distância de x para A, é um número A menos x. Então este número é que deve ser menor que delta. E deve ser positivo para que o x não seja igual ao A. Então se A menos x for menor que delta e positivo, então os valores da função vão estar uma distância menor que epsilon do número L. Então vou dizer que o limite da função é L quando x tende a menos, né, A pela esquerda. Então fica claro da definição que se juntarmos as duas coisas, né, aí eu tenho o limite bilateral. Né? Então o limite da função, o limite bilateral é igual a L quando x tende a A, né, se e somente se os dois limites laterais existem, né, e coincidem, são iguais a L. Vamos dar um exemplo. Então vamos calcular o limite lateral pela direita da função raiz quadrada de x quando x tende a zero. Né? Então x tendendo a zero mais da raiz de x. Esse limite nós sabemos que é igual a zero, basta substituir o x por zero, raiz de zero é zero, então nós vamos demonstrar isso então, pela definição formal de limite lateral pela direita. Então vamos escolher o número epsilon positivo qualquer, essa é a margem de erro. Para isso, então, devemos encontrar o delta que vai fazer as coisas funcionarem na definição. Então, devemos encontrar o delta positivo tal que é um limite pela direita, então x é maior do que o zero, né? Então x menos zero deve ser menor que delta e maior que zero, e isso deve implicar raiz de x menos zero menor que epsilon em módulo. Então aqui quem faz o papel de A na definição de limite é o número zero. Ali a f de x é a função raiz de x e o valor do limite é zero, né? Esse é o número L. Então, se eu posso escrever, então, ao invés de x menos zero, eu escrevo simplesmente x entre zero e delta, deve implicar raiz de x menor que epsilon, já que a raiz de x é positiva, não preciso, então, daquela barra de valor absoluto ali. Eu observo como x é positivo e também a mesma coisa, raiz de x menor que epsilon, é a mesma coisa que x ser menor que epsilon ao quadrado. Isso porque o x é positivo. Né? Então agora fica claro que dado o epsilon positivo, qual é o delta que vai funcionar? É o epsilon ao quadrado. Vamos tomar delta igual a epsilon ao quadrado. E agora eu vou supor que x é um número entre 0 e delta. Então eu vou pegar raiz de x menos 0 em módulo. Isso é igual a raiz de x. E como eu sei agora que o x é menor que delta, então eu vou dizer que raiz de x é menor que raiz de delta. Mas delta é igual a epsilon ao quadrado, mas epsilon é positivo, então raiz de epsilon ao quadrado é o módulo de epsilon, que é epsilon, né, já que epsilon é positivo. Conclusão: se dado o epsilon positivo, encontramos delta. Quem é delta? Delta é epsilon ao quadrado. Então, dado epsilon positivo, encontramos delta positivo tal que se x menos zero, a distância de x para zero, for um número menor que delta e positivo, ou seja, o x está sempre acima de zero, mas é uma distância inferior a delta, então a distância dos valores da função para o número zero é menor que epsilon, ou seja, isso quer dizer que o limite lateral pela direita da função raiz de x, quando x tende a zero pela direita, então é zero. O valor de delta não é único.
a definição de limite, eu quero dizer o seguinte: se dado epsilon positivo, existir um delta positivo tal que, se módulo de x menor que a, menor que delta e positivo, então a distância de f de x para L é menor que epsilon, então a mesma condição vai ser satisfeita se eu substituir o delta por um delta 1 menor do que esse delta. Então, se eu pegar um número delta 1 positivo e menor que o delta original e supor que a distância para x menos a seja menor que delta 1, então, obviamente, a distância para x menos a será menor que delta, já que delta 1 é menor que delta. E assim, pela linha anterior, eu vou ter um módulo de f de x menos L menor que epsilon. Isso está claro aqui na figura, né? Já que o intervalo a menos delta 1, a mais delta 1, ele está totalmente contido dentro do intervalo a menos delta, a mais delta. E se x estiver dentro do intervalo a menos delta, a mais delta, então o módulo de f de x menos L será menor que epsilon. Por exemplo, vamos mostrar que o limite de x², quando x tende a 3, é 9. Né? Todos nós sabemos que esse limite é 9, substituindo x por 3 nas técnicas de limite. Né? 3² é 9. Mas vamos demonstrar isso, então, usando a definição formal de limite. Vamos dizer que isso não é nada simples, né? Apesar da simplicidade da função, né, que é x², a simplicidade da conta, né, que é o limite de x² quando x tende a 3, é 3², que é 9, a demonstração formal disso não é nada simples. Vamos escolher um número epsilon positivo, nossa margem de erro é epsilon positivo, então devemos encontrar um delta tal que módulo de x menos 3, aqui o x está tendendo a 3, então módulo de x menos 3 menor que delta, e x diferente de 3, deve implicar x² menos 9 menor do que epsilon. Né? O x² menos 9 eu posso escrever como x menos 3 vezes x mais 3, então o módulo de x² menos 9 é o módulo de x menos 3 vezes x mais 3. É bem interessante o aparecimento do termo módulo de x menos 3, porque esse é o mesmo termo que aparece lá na limitação com o delta, e o delta tem que estar relacionado com o epsilon. O problema é que apareceu um outro termo ali, que é o módulo de x mais 3, e isso eu vou ter que controlar. Para isso, então, eu vou ter que impor a condição delta menor que 1. Isso não vai ser nenhum problema, já que o delta que estamos procurando, em geral, será um número pequeno, né? Um número pequeno. E se eu tomar um número menor ainda, então as coisas ainda vão funcionar pela mesma razão. Então, módulo de x menor que 3 menor que delta implica então que o módulo de x menor que 3 é menor que 1, já que delta é menor do que 1. Né? Estou supondo delta menor que 1. O que significa módulo de x módulo de x menos 3 menor que 1? Significa que o x menos 3 deve ser um número entre menos 1 e 1. Então, maior que menos 1 e menor do que 1. O que eu vou fazer? Eu vou somar um número 6. Eu vou somar 6 nas duas desigualdades. Então, as desigualdades não serão alteradas, né? Se eu somar o mesmo número, a mesma constante, a constante 6. Já vamos ver por que eu estou somando 6. Né? Bom, somando 6 nas duas desigualdades, nos dois lados, então eu tenho menos 1 mais 6, menor que x menos 3 mais 6, menor que 1 mais 6. Então, isso vai ficar equivalente a 6 menos 1 é 5, aí x menos 3 mais 6 fica x mais 3, e 6 mais 1 ficou 7. Por que então que eu somei 6? Para que o termo central ali, que está entre 5 e 7, fosse justamente o x mais 3, aquele termo que precisa ser controlado, né? Que foi um dos fatores que apareceram lá na decomposição de x² menos 9 como x menos 3 vezes x mais 3. Então, se x menos 3 menor que delta, delta menor que 1, eu posso dizer que o x mais 3 ele está entre 5 e 7. Seguramente, se está entre 5 e 7, está entre menos 7 e 7, né, certamente. E isso significa dizer que o módulo de x mais 3 é menor que 7. Então, resumindo, se módulo de x menos 3 for menor que delta e delta for menor que 1, essas duas condições
valerem ao mesmo tempo, então eu tenho um módulo de x menos 3 menor que 7. Então agora eu vou poder dizer o seguinte: vou supor que delta seja menor que 1 e que o módulo de x menos 3 seja menor que delta. Então eu vou ter módulo de x menos 3 vezes x mais 3. Bom, o x menos 3 é menor que delta, então, e o x mais 3 é menor que 7, então o produto é menor que 7 vezes delta. Então, agora eu vou dizer o seguinte: agora eu vou tomar o meu número delta que eu preciso, né, dado o epsilon já foi dado, né, um epsilon qualquer, eu vou supor que o delta seja um número menor que o 1 e menor que epsilon sobre 7 ao mesmo tempo. Né. Então basta tomar um número delta, qualquer número delta que seja menor que 1 e menor que o número epsilon que já foi dado, né, menor que epsilon dividido por 7. Se isso acontecer, então, se eu tiver x menos 3 em módulo menor que delta e positivo, então eu vou ter o produto do módulo de x menos 3 por módulo de x mais 3, isso é justamente o módulo de x2 menos 9, isso é menor que 7 menos delta, né? Já havíamos visto isso. Mas, se o delta é menor que 7, que é epsilon sobre 7, né? Então estou dizendo que o módulo de x quadrado menos 9 é menor que 7 delta. Mas se o delta é menor que epsilon sobre 7, então substituindo o delta por epsilon sobre 7, eu tenho que essa quantidade é menor que 7 epsilon sobre 7, e isso simplificando dá epsilon. Conclusão, depois de A do trabalho, dado um epsilon positivo, encontramos um número delta. Esse delta ele é um mínimo, é um número, qualquer número que seja menor que epsilon, que seja menor que epsilon sobre 7, né? Um número que seja menor que o mínimo, um número que seja menor que 1 e menor que epsilon sobre 7 ao mesmo tempo. Né? Então, se isso acontecer, o módulo de x menos 3 menor que delta e positivo vai implicar então a distância de x quadrado para o número 9 menor que epsilon. Isso prova então que o limite de x quadrado quando x tende a 3 é 9. Vamos à definição formal de limites no infinito, começando com limites no mais infinito. O que nós tínhamos para definir essa ideia de limite no infinito, quando o limite da função de x quando x tende a mais infinito é L, a nossa interpretação formal disso é que os valores da função podem ficar arbitrariamente próximos do número L, então tão próximos de L quanto queiramos, se x estiver suficientemente próximo do infinito, ou seja, se x é suficientemente grande. Então, os valores de f de x podem ser tornados tão próximo quanto queremos do número real L, bastando para isso tomar valores de x suficientemente grandes. Então, o que nós vamos ter que quantificar isso, definir formalmente, é esse termo suficientemente grande, já que o termo tão próximo quanto queremos do número L, isso já sabemos como fazer. Isso é fazer com que a distância dos valores de f de x para L seja menor do que epsilon, um número epsilon arbitrariamente fornecido, né? Então, a definição. Seja f de x definida em um intervalo do tipo a mais infinito, podendo ser um intervalo maior. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é um número real L, com a notação limite de f de x quando x tende a mais infinito igual a L, se, dado qualquer número epsilon positivo, essa é a margem de erro, existir, a partir desse epsilon, existir um número n maiúsculo, positivo, tal que a partir deste número, para x maior do que n, os valores de f de x estejam a uma distância menor que epsilon do número L, ou seja, módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Então essa será a definição de limite no mais infinito. Então está aqui a figura, tá aqui o gráfico da função, a pergunta é, dado o epsilon positivo, eu tenho aquele intervalo circular de raio epsilon ao redor do ponto L, no eixo y, então o intervalo que vai de L menos epsilon até L mais epsilon, e eu pergunto, onde deve estar x para que garantidamente, para que
garantidamente os valores de f de x, os valores correspondentes de f de x, estejam dentro daquele intervalo, ou seja, onde deve estar x para que f de x esteja dentro do intervalo rosa. Obviamente, o x deve estar dentro do intervalo roxo, um intervalo ilimitado, são números a partir do número n, então é um intervalo aberto que vai de n até mais infinito. Então, se x estiver dentro desse intervalo, se x for maior que n maiúsculo, então a distância de f de x para L é menor do que epsilon. No caso de x tender a menos infinito, então o limite da função f de x ser igual a L significa, na nossa interpretação informal, né, que o valor da função f de x pode ser tomado tão próximo quanto queremos do número real a L, bastando para isso tomar valores de x suficientemente pequenos, né? Então agora temos que quantificar, definir formalmente o que significa isso, se x ser suficientemente pequeno. Se x suficientemente grande significa x ser maior do que n positivo, então x suficientemente pequeno significa x menor do que um número n negativo, né? Então é isso que nós vamos escrever. Então, definição de limite pela esquerda. Então, seja uma função definida em um intervalo do tipo menos infinito b, podendo ser um intervalo maior, podendo ser toda a reta real, né? Então, dizendo que o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é o número real L, com a notação limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a L, se, dado qualquer número epsilon positivo, existir um número n negativo, tal que, se x for menor que n, ou seja, se x for esse suficientemente pequeno, se x for menor que esse número n, que vai depender de epsilon, né, então os valores da f de x podem ser tomados arbitrariamente próximos de L, ou seja, uma distância inferior a epsilon do número L. E essa é a definição, então, formal de limite para x tendendo a menos infinito. Aqui está no gráfico da função, está aqui, está claro, né, aquele intervalo circular ao redor de L, né, o intervalo que vai de L menos epsilon até L mais epsilon, ali em rosa, dentro do eixo Y. Então a pergunta é, dado aquele intervalo rosa, onde deve estar x para que f de x esteja ali dentro do intervalo rosa? Então, obviamente, o x tem que estar dentro do intervalo roxo. Então, o x que tem que estar entre menos infinito e n, ou seja, x menor do que aquele número n. Um exemplo, então, sabemos que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero, né? Então, vamos demonstrar isso formalmente, pela definição de limite. Então, definição de limite no infinito significa, então, vamos escolher um número epsilon positivo qualquer e devemos encontrar um número n positivo tal que, para x maior que n, então eu vou ter os valores da função 1 sobre x, a distância dos valores da função 1 sobre x ao ponto, ao valor do limite, que é zero, né? Essa distância tem que ser menor que epsilon. Como x vai ser positivo, né? O x está tendendo a mais infinito, então esse 1 sobre x também vai ser positivo, não preciso das barras do valor absoluto. Ali a minha função f de x é o 1 sobre x e o L é o zero, né? Definição de limite. Então tirei as barras do valor absoluto, então o que eu preciso é, dado esse epsilon, eu tenho que encontrar um n, um número n positivo, tal que se x for maior que n, então 1 sobre x é menor que epsilon. Agora, 1 sobre x menor que epsilon, isso é a mesma coisa que dizer x maior que 1 sobre epsilon, já que o x é positivo, o epsilon também. Então, claramente, o n, dado epsilon, quem vai ser o n? O n vai depender de epsilon, eu vou tomar n igual a 1 sobre epsilon, e esse n vai funcionar, e é isso que nós vamos demonstrar agora. Então, se x for maior que esse n, eu posso dizer, então, já que x é maior que 1 sobre epsilon, já que n é 1 sobre epsilon. Mas x sendo maior que 1 sobre epsilon, isso é equivalente a dizer que 1 sobre x, isso vai implicar que 1 sobre x é menor que epsilon, mas 1 sobre x é o que eu queria, né, o valor da função. Então, conclusão. Dado o número epsilon positivo, encontramos o n positivo. Quem é o n? n igual a 1 sobre epsilon. Tal que, se x for maior que n,
o módulo de 1 sobre x menos 0 é menor que epsilon, ou seja, os valores da função estão a uma distância inferior a epsilon do limite, né, no caso que é 0. Limites infinito. Então agora nós vamos fazer com que a função tenda a infinito, a mais ou a menos infinito. Então como vamos formalizar a definição de uma função, de um limite, os valores de uma função que tende a mais infinito quando x se aproxima de um número a. Então vamos dizer o seguinte, que seja f de x uma função definida para todo x em um intervalo aberto que contém o número a, com a possível exceção de que f não precisa estar definida em a. Então, vamos fazer o limite para x tendendo a. Dizemos que o limite da f de x tende a mais infinito quando x tende a a, com a notação limite f de x quando x tende a é mais infinito. O que significa isso? Que os valores da função, eles crescem sem cota, eles crescem arbitrariamente à medida que o x se aproxima de a. Então, como é que eu vou formalizar isso? Esse crescimento sem cota significa que f de x, dado um número m qualquer, f de x, esse que vai fazer o papel da cota, esse número m, a f de x, os valores sempre vão poder ficar maior do que m. Eu sempre vou conseguir um x tal que f de x seja maior que m. Como? Desde que eu faça um x, escolha x suficientemente próximos de a. Como é que eu vou quantificar isso? Eu vou encontrar um delta tal que a distância de x para a seja menor que delta. Então, se a distância de x para a é menor que delta e o x é diferente de a, eu vou garantir então que os valores da função ultrapassam qualquer valor de m, né? Qualquer m que eu possa fornecer inicialmente. Então, dado m, dada a cota, eu vou conseguir ultrapassar aquela cota desde que x esteja suficientemente próximo de a. Então, desde que a distância de x para a seja menor que delta. Então, vai ficar claro aí na figura, aí está o gráfico da função explodindo para infinito, para mais infinito na vizinhança de a. Então, está ali o valor de m, aquela cota, né, representada por aquela reta horizontal. Então, os valores da função cruzam essa reta horizontal se eu entrar dentro do intervalo a menos delta, a mais delta, né? Então, se eu estiver dentro daquele intervalo a menos delta, a mais delta, vai ser garantido que f de x vai ultrapassar m. É claro que delta vai depender de m. Então, se eu faço o m um pouco maior, eu vou dificultar para os valores de x, para os valores da função ficarem maiores do que m. Então, eu vou precisar de valores de x mais próximos de a. Então, se o m for maior, o delta será menor e vice-versa. De forma semelhante, se uma função f de x está definida em algum intervalo aberto que contém o número a, com a possível exceção de que f não precisa estar definida em a, dizemos que o limite de f de x tende a menos infinito. Agora, quando x tende a, com a notação limite de f de x igual a menos infinito quando x tende a, se dado qualquer número m, existir um delta, né, um número m negativo. Então agora a cota é negativa, já que os valores da função estão indo lá para baixo, estão indo para menos infinito. Então, se dado qualquer m negativo, existir um delta que vai quantificar essa proximidade do x ao a. Então, módulo de x menos a menor que delta e positivo vai implicar que os valores da função são arbitrariamente pequenos, ou seja, menores do que m, onde m é arbitrariamente escolhido, m pode ser qualquer. Então, está aqui claramente na figura, a função lá indo, quando x se aproxima de a função tende lá para menos infinito, está ali a cota m, a número negativo, e eu posso fazer os valores da função serem menores do que m, entrar dentro daquela faixa mais escura, azul ali, desde que os valores de x estejam suficientemente próximos de a, ou seja, desde que o x em menos a em módulo seja menor que delta, ou seja, desde que o módulo de x menos a seja menor do que delta. Limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, sabemos que é mais infinito. Então, vamos demonstrar isso formalmente, né, pela definição de limite. Então, pela definição, vamos escolher um número m positivo qualquer e devemos encontrar um delta positivo tal que se x menos zero
em módulo for menor que delta e positivo, então o valor da função é 1 sobre x ao quadrado deve ser menor que m. Então aqui o valor do a o zero está fazendo o papel do a, e a função f de x, o papel da função f de x é feito pela expressão 1 sobre x quadrado. Então o que eu desejo é encontrar um delta tal que módulo de x seja positivo menor que delta, e ao invés de escrever 1 sobre x quadrado maior que m, eu vou escrever x quadrado menor que 1 sobre m, que é uma forma equivalente, né, disso. Agora eu vou observar o seguinte, que se eu extrair a raiz quadrada, né, ambos os lados ali, como todas as coisas, os números são positivos, né, então eu posso extrair a raiz quadrada e essa é equivalente, né, x quadrado menor que 1 meio é equivalente a dizer a raiz quadrada de x quadrado menor que 1 sobre raiz quadrada de m. Só que a raiz quadrada de x2, isso é o módulo de x, e essa expressão, então, ali eu tenho o módulo de x menos delta, deve implicar módulo de x menor que menos 1 sobre raiz de m, então quem deve ser o delta? O delta deve ser exatamente qualquer coisa inferior, menor ou igual a 1 sobre raiz de m. Então, tomando delta, por exemplo, igual a 1 sobre raiz de m, e agora, supondo que o x em módulo seja menor que delta e positivo, então eu vou dizer que o módulo de x certamente é menor que 1 sobre raiz de m, já que delta é 1 sobre raiz de m. Mas módulo de x pode ser escrito como raiz quadrada de x2, então raiz quadrada de x2 é menor que 1 sobre raiz de m. Então agora, elevando ao quadrado ambos os lados, então eu tenho que x2 é menor que 1 sobre m, que é equivalente a dizer que 1 sobre x é maior que m. Conclusão. Se um módulo, dado o número positivo m, encontramos delta, quem é delta? Delta depende do m, né? Delta é 1 sobre raiz de m, ou qualquer número menor do que esse. Então, dado m positivo, encontramos o número delta positivo tal que módulo de x menos 0 menor que delta e positivo, então x suficientemente próximo de zero significa então que eu vou ter os valores da função 1 sobre x quadrado maior do que qualquer número m que eu possa conceber inicialmente. Então os valores da função crescendo arbitrariamente sem cota significa então que o limite realmente é mais infinito. Ainda faltam definir formalmente 8 limites. Um limite ainda quando o x tende a pela direita, agora limites laterais, limites infinitos, mas lateralmente, né? Considerando então limites laterais pela direita, e o limite da função sendo mais infinitos. Então significa que dado qualquer número m positivo, deve existir um delta positivo tal que x menos a menor que delta positivo deve implicar f de x maior que m, assim a função cresce sem cota e o limite é mais infinito. Pela esquerda é bem semelhante, a única diferença é que ao invés de tomar x menos a menor que delta, eu tomo a menos x menor que delta, significa que o x já é automaticamente menor do que delta, menor do que a, né? Estou considerando o limite pela esquerda. Temos os limites laterais quando a função tende a menos infinito, né? Então agora, ao invés da cota positiva será cota negativa, então dado um número m negativo, deve existir o delta tal que x menos a menor que delta e positivo, então o x está indo tendendo a pela direita, implica f de x menor que m, então menor que qualquer cota negativa, então f de x deve tender a menos infinito. Limite pela esquerda, x tendendo a menos infinito, bem semelhante, né? O outro limite que está faltando definir formalmente é limite infinito no infinito. Então, os limites infinitos no infinito também são em número de 4. Então, limite da função f de x, os valores da função tendendo a mais infinito, quando x tende a mais infinito, então significa que, dado um número qualquer m, deve existir um n tal que, se x for maior do que o n, então f de x é maior que qualquer cota. A cota é o m e o número n deve depender da cota dada inicialmente, né? Para x tendendo a menos infinito, então a cota em x, a cota m é positiva ainda, a função tende a mais infinito, agora o x tende a menos infinito, então o x tem que ser menor que um n negativo. E para os valores da função, para a função, para o limite da função ser menos infinito,
então a cota tem que ser negativa, né? Então nos dois casos, quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Então aí estão os 8 limites que estavam faltando, as definições formais. Então temos agora a definição formal de limite no infinito, limite do valor, limite no infinito, limite com um número real, limite aproximando do número real, pela direita, pela esquerda, limites bilaterais, qualquer tipo de limite, temos a definição formal dele.